Então aqui nós podemos observar a fórmula do nitrato de amônio, que é NH4NO3. Bom, nitrato de amônio significa então que eu tenho aí um grupo que é o nitrato e o outro grupo que é o amônio. E fazendo aqui essa divisão, observamos o seguinte: o NO3, pessoal, equivale ao grupo nitrato, enquanto este outro grupo aqui, que é o NH4, nada mais é do que o amônio. Então tem que tomar um cuidado ali com o nome da substância, porque em muitos sites nós vemos nitrato de amônia e não de amônio. Bom, sempre que houver amônia é NH3, tá certo? E o amônio é NH4, então tomar cuidado. O nome correto aqui dessa substância é nitrato, por conta do NO3, de amônio, ok? Porque é o NH4. Bom, como eu já havia comentado com vocês, o nitrato de amônio ele é um sal inorgânico. E o que é um sal inorgânico mesmo? Bom, ele é obtido através da reação entre uma base e um ácido. E esta reação também é chamada de neutralização. Porque o produto obtido aqui não vai ser nenhuma base e nenhum ácido, ele vai ser um produto neutro, um sal, ok? E para definir melhor o que é uma base e o que é um ácido, tá, pessoal? Eu coloquei para vocês aqui a definição da teoria de Lewis. Bom, uma base é toda espécie química capaz de oferecer um par de elétrons. E um ácido é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons. Então, vou imaginar o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui um elemento X, ok? Este elemento X está ali com um par de elétrons sobrando. Bom, lembrando, a carga do elétron é negativa. Então, este elemento aqui ele está negativo. Concordam? Então, sempre que eu tiver uma substância, uma espécie química que ela é negativa, isso aqui nada mais é do que uma base de Lewis. E agora percebam o seguinte, quando eu tenho este elemento X, que tem esse par de elétrons sobrando e ele está carregado negativamente, e ele encontra um elemento Y, que coitadinho, ele não tem elétron sobrando, ele perdeu seus elétrons, e se ele perdeu a sua negatividade, quer dizer que ele está então positivo. Bom, sempre que vocês observarem uma espécie química que está com carga elétrica positiva, ela nada mais é do que um ácido de Lewis. E aí vem aquela frasezinha romântica, né? O que acontece com os opostos? Eles sempre se atraem. Na natureza, elementos de cargas opostas sempre querem se atrair. E é isso que vai acontecer com as bases e os ácidos de Lewis. Negativo quer ficar juntinho ali do positivo. E quando eles se juntam, X e Y, vai formar aqui a substância XY. Ok, turma, deu para pegar um pouquinho aqui esse início? Bora prosseguir. Então, a rota reacional mais simples e mais utilizada para nós obtermos o nitrato de amônio é a partir da reação entre a amônia, que é o NH3, e o ácido nítrico. E como vocês podem ter observado, aqui em cima do nitrogênio da amônia, nós temos dois pontinhos ali sobrando. E o que são esses pontinhos aí? Ora, é um par de elétrons que o nitrogênio não precisou utilizar para fazer mais ligações. E relembrando, uma base de Lewis é toda espécie que apresenta um par de elétrons para ser oferecido a um ácido. Ora, nós temos aqui um par de elétrons que pode ser oferecido para fazer uma nova ligação. Por isso que a amônia, aqui no caso, é a nossa base. E nós já vamos observar de onde vem aqui a parte ácida do ácido nítrico. E outra coisa importante que nós vamos observar é o seguinte: como que o ácido nítrico ele se transforma no grupo nitrato e como que a amônia, que é NH3, vai se tornar o grupo amônio, que é NH4. Essa substância vai acabar roubando, na verdade, um hidrogênio aqui, ó, do ácido nítrico. Este hidrogênio que está aqui ligado vai para a amônia, que vai virar NH4, e o que sobrar vai ser o NO3, que é o grupo nitrato. Bem resumidamente. Só que, olhando aqui dessa forma, parece uma coisa muito simples, né? Não dá a entender que este hidrogênio está ligado diretamente ao nitrogênio? Parece, mas na verdade não. Porque aqui no caso nós estamos tratando de um ácido oxigenado. O hidrogênio sempre está ligado ao oxigênio, ou pelo menos na grande maioria das vezes. Então aqui eu só vou redesenhar aqui essa estrutura de uma forma semi-estrutural. Percebam aqui o seguinte, ó, coloquei uma nova fórmula para o ácido nítrico, mas ainda é a mesma coisa. Eu só estou mostrando, na verdade, que este hidrogênio está ligado a um dos oxigênios que estão aqui na composição. E é o hidrogênio que representa a parte ácida da molécula.
Turma, vocês lembram quando eu mostrei para vocês como que o sabão é capaz de fazer as limpezas? Porque ele apresenta uma parte que é polar e outra parte que é apolar, tá certo? A parte polar, ela apresenta regiões da molécula que tem densidade de carga negativa e outra região que tem densidade positiva. Lembram disso? Porque na molécula de sabão tinha um elemento que era muito guloso por elétrons. Lembrando que os átomos se ligam, né? Eles se unem por conta da sua natureza elétrica. Os elétrons são responsáveis por fazer a ligação entre os átomos. E nós temos novamente aqui o elemento que é muito guloso por elétrons. E este elemento que é eletronegativo é o oxigênio. Bom, turma, oxigênio e nitrogênio, a ligação aqui é bem nivelada, tá? Um não está puxando muito do outro, porque eles são muito equivalentes, eles apresentam basicamente a mesma eletronegatividade. Só que o hidrogênio, coitadinho, esse aqui vai sofrer, né? Lembra aquela história lá do cobertor, né? Imagina que isso aqui é um cobertor. Então, na verdade, o oxigênio está puxando esta carga elétrica para ele. Então, como aqui fica com uma densidade negativa, o hidrogênio vai ficar ali com uma densidade positiva. Ele está perdendo ali a sua negatividade. Temos então aqui uma parte da molécula que tem polos, uma parte que é negativa e outra parte que é positiva. Então é aqui que vai entrar o interessante da molécula, gente, porque observe o seguinte, em comparação com o hidrogênio, o oxigênio é muito guloso por elétrons, ele está quase roubando esses elétrons do hidrogênio. E o que determina uma substância ser ácida? Bom, uma substância ácida é aquela que, em meio aquoso, ou seja, quando misturada com água, vai liberar determinada concentração de hidrogênios positivos. Quanto maior for a concentração de hidrogênios positivos em uma solução, mais ácida vai ser esta substância. Então lembre que os átomos são como se fossem pecinhas de Lego. Assim como eu posso unir, eu também posso desmontar para formar outras coisas. Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos de ácidos simples, que são o ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômago, e o H2SO4 é o famoso ácido sulfúrico. E quando eu coloco estes ácidos aqui em contato com a água, ou seja, na sua forma aquosa, vai acontecer basicamente a mesma coisa ali. Eu vou liberar aqui nada mais nada menos do que o hidrogênio positivo. E aqui, como eu tenho dois hidrogênios, eu vou liberar aqui dois hidrogênios positivos. Quanto maior for a concentração de hidrogênios positivos em uma solução, mais ácida ela vai ser. Voltando aqui para a nossa reação do nitrato de amônio, este hidrogênio que está positivo, ele está sendo retirado aqui da molécula do ácido nítrico. O oxigênio está roubando esses átomos aqui para ele, tá vendo aqui tudo para ele. Só que olha só que legal, lembram aqui da amônia? A amônia tem um parzinho de elétrons que não está sendo utilizado. Lembra que elétrons são negativos. Ora, negativo com positivo não se atrai? Os opostos não se atraem? E é isso que vai acontecer. Este par de elétrons vai roubar este hidrogênio aqui, ó. Então, o hidrogênio não vai ficar sozinho, gente. Nós vamos ter duas espécies químicas que estão carregadas. Este resto aqui, né, da molécula é o NO3. O NO3, então, vai ficar com uma carga negativa, porque roubou os elétrons do hidrogênio. Aqui, ó, negativo. Certo? Por que o amônio fica positivo? Ora, porque antes a amônia, né, tinha ali o seu parzinho de elétrons livre, leve e solto. Mas agora o hidrogênio pegou tudo para ela. E como a amônia perdeu a sua negatividade, ela vai ficar então com uma carga positiva. Positivo quer ficar do ladinho do negativo. A união entre essas duas espécies vai formar então aqui o nosso nitrato de amônio, que está bem aqui em cima. Então essa ligação aqui é muito forte, pessoal, por conta da interação eletrostática entre uma espécie que é positiva e outra que é negativa. Unindo íons, tá? Porque isso aqui na verdade são íons, eu vou ter sempre uma ligação do tipo iônica. E as ligações do tipo iônica são as mais difíceis de romper. Por isso que eu mostrei para vocês ali no primeiro slide, né, que o ponto de fusão e ebulição do nitrato de amônio é muito alto, por conta dessa ligação que é muito forte das interações eletrostáticas. João, o que é um íon mesmo? Bom, um íon é toda espécie química, é todo elemento que está carregado. Pode ser positivo ou negativo. E quando o elemento ele é positivo, nós chamamos ele de cátion. E o nitrato, o NO3, que ele está negativo, é o nosso ânion. Tá certo, gente? Então, é assim que é formado o nitrato de amônio, a partir da reação entre uma base, que é a amônia, e o ácido nítrico. Bom, algumas das aplicações do nitrato de amônio são as seguintes.
Ele é um dos principais fertilizantes nitrogenados comercializados no mundo, por conta da taxa elevada de nitrogênio na sua composição, que é cerca de 33%. Porque assim, pessoal, nós temos ali no nitrato de amônio duas fontes de nitrogênio, que são do amônio, né, o NH4, e também do grupo nitrato. Por conta dessa alta concentração, é que ele é amplamente utilizado para a fertilização dos solos. Ele também apresenta um baixo custo de fabricação, porque custo e benefício, né, e tempo na indústria é tudo. E além de ser utilizado como fertilizante, ele também é aplicado em explosivos para mineração e também para construção civil. Então aqui parece que nós temos uma contradição, né, porque ao mesmo tempo que ele é utilizado para gerar alimentos, né, para adubar os solos, para gerar vida, ele também é utilizado como explosivos, inclusive também, infelizmente, para ataques terroristas. E para finalizar, trago aqui para vocês alguns dados de outros acidentes já ocasionados pelo nitrato de amônio, né, ao seu mau uso e mau condicionamento, principalmente. Que infelizmente este episódio no Líbano não foi o primeiro e eu duvido muito que vai ser o último. Como, por exemplo, no Texas, em 1947, houveram 581 mortos por conta da queima de 3.200 toneladas de nitrato de amônio. Percebam que foram 1.000 toneladas a mais do que lá no Líbano. Na Alemanha também houveram 561 mortos por conta da queima de 4,5 mil toneladas de nitrato de amônio. Na China também em 2015, mais recente, houve quase 200 de mortes por conta de 800 toneladas de nitrato de amônio. Também em Oklahoma, nos Estados Unidos, em 1995, houveram 168 mortos por conta de um ataque terrorista. Na Inglaterra também, em 1916, houveram 108 mortos por conta de 150 toneladas de nitrato de amônio. Esses dados foram retirados da revista Super Interessante e eu vou deixar aqui na descrição o link da matéria. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, espero que tenham compreendido um pouquinho aqui da química envolvendo o nitrato de amônio, assim como os seus perigos e os cuidados que nós devemos ter em relação a essa substância. Fico por aqui, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até!